At this time, we invite you to formulate your questions, to write them down. We will have our volunteers coming up and down the aisles, collecting them for you. And I would like to invite Mrs. DeMello and Mr. Franco to have a seat so we can begin our Q&A session. I'm going to read the first question addressed to Mrs. DeMello in English. And the question asks, why in a society with evolved levels of intellectuality of today that we today are facing, why in this society are still there people or religions that sacrifice animals or even people? That's why the person is asking. So why are we facing with these situations when we have such an evolved level in terms of intellectuality? Excellent question. So in God's great justice and love for us, He does not allow the savage to live by himself or amongst other savages. In order for humanity to progress, we live with other higher minds, ones that are more evolved, so that the ones who are more ahead can help those who have fallen behind. This is even so in higher realms, in more happier worlds. You will see that there are some who are more advanced and some who are less advanced. Except unlike the world that we live in today, we don't have this competition or jealousy, and people are not preoccupied, but we'll always be different levels. There'll never be everybody the same. There's a false idea with that, but I hope that answers your question. Thank you. Não seria mais prudente promover campanhas a favor da paz e harmonia, ao invés de lutar contra a violência no mundo? Esta humanidade está próxima dessa conscientização. Há 17 anos, no Brasil, nós iniciamos o movimento Você e a Paz, para poder divulgar a necessidade da paz no lar. Porque a violência urbana é resultado do desajuste da criatura humana na sua família. Se nos não transformarmos para melhor, nenhuma campanha de fora pode fazer que mude a nossa maneira de comportamento. Já lançamos essa campanha em mais de 20 países. Aqui nos Estados Unidos, em Baltimore, nós realizamos 3 anos consecutivos. E dentro de 15 dias aproximadamente, estaremos realizando em Washington, sob os cuidados da doutora Vanessa. Então, esse trabalho é essencial, sem dúvida. A sociedade já está no momento de compreender, de conscientizar-se. Mas nós, como criatura, célula máter da família universal, é que temos que mudar de atitude. É sempre fácil no decreto governamental para que haja paz. Os Estados Unidos estão em paz, pelo menos politicamente, dentro do país. E a violência atinge índices alarmantes. No Brasil, estamos politicamente em paz, não temos nenhum foco de guerra declarada. No entanto, nos últimos 10 anos, foram assassinadas 500.000 pessoas. Cada ano, 50.000 assassinatos. Se considerarmos acidentes por embriaguez, por imprevidência, isso atinge o dobro. Então, o problema não é de uma campanha, é de cada um se conscientizar para se tornar pacífico e pacificador. Quando perguntaram a Gandhi, um paquistanês matou meu filho de 5 anos. Como é que eu devo me vingar? E Gandhi respondeu, pegue uma criança paquistanesa da idade do seu filho e crie como se fosse seu filho, dando-lhe todo o amor. Então, a resposta é não violência. Mas não violência no lar, não violência no trabalho, não violência na rua. Na hora em que nós melhoramos, o mundo melhora. Há um conceito muito profundo.
apresentado pela antroposofia. Quando alguém cai, o mundo cai com ele. É um conceito pessimista. Então eu diria, quando alguém se levanta, a humanidade levanta-se com ele. Se cada um de nós for pacífico, em breve o mundo estará pacificado. Can hypnotherapy regressions be considered as a reincarnation scientific proof? It's also an interesting question. So, in the information that I brought, specifically with Dr. Jim Tucker, Dr. Ian Stevenson, they did not dabble in the realms in their research. That's not to say that it wouldn't necessarily be, but there are too many, or rather it's a possibility, because if someone during hypnotherapy can bring to mind a lot of specifics, but to answer your question directly, it's much more complicated. But the research that I brought today did not deal with specifically about hypnotherapy. It is used widely today really for therapeutic purposes to help people, but in these cases it was not a regression, it was a manifestation that was occurring, and they were trying to find a deeper understanding as to why it was occurring. Thank you. Todos hablam de que estamos passando a um mundo melhor, pero vemos que a sociedade permanece sem cambiar. As drogas agora são os motivos essenciais. Como então vamos a melhorar? O problema é o mesmo. Há que empezar em nós. Nunca esperarmos que os outros cambiem. É indispensável que nós nos tornemos dulces, amigos, fraternales. Quando nós esperamos que o mundo seja melhor, nos olvidamos de este cambio em nosso mundo íntimo. He narrado uma experiência muito curiosa. He narrado aqui em Estados Unidos, não me acordo exatamente assim, em Miami. Como eu sou muito feliz, porque sou espiritista, estou sempre alegre. Tenho problemas, como qualquer pessoa de minha juventude, 86 anos. Pero não lo demuestro, porque se eu sou um embajador da alegria de Cristo, como posso ser um embajador triste, pessimista, depressivo? As pessoas me dizem, tu estás sempre bem, por lo menos me esforço, para que os outros se mimeticem, porque o maior contágio que há no mundo não é o contágio do mal, é o contágio do bem. Não é a enfermidade que contamina, é a saúde. É que nós reaccionamos. E esta experiência que eu tive, muito curioso. Eu estou sempre em filas de check-in, porque viajo mais de 260 dias ao ano. Sou conhecido tanto no aeroporto que me confundiram com um funcionário de tanto estar no aeroporto. E há 2 anos eu estava no aeroporto e era um dia maravilhoso, soleado, porque Salvador de Bahia é a cidade mais linda do mundo depois de Miami Beach. E estava ali alegre, quando em uma terceira fila alguém gritou, ei, por que está sorrindo? Eu digo, não é possível. Às 5 da manhã, um psicópata. É falta de sorte. E continuei rindo. E ele gritou outra vez, ei, por que está sorrindo? E eu movi a cabeça e me detuve. E ele perguntou outra vez, tu estás sorrindo para mim ou estás sorrindo de mim? E eu lhe disse, não estou sorrindo para você, nem sorrindo para você. E por que não? Porque eu sou cego. Então toda a gente se pôs a reír que o homem estava peleando com o cego. Ele então saiu da terceira fila e vindo hacia a minha e pôs a mão e moveu eu, cego. E ele disse, pero como eres cego? Tem uma mirada tão clara. Eu lhe contestei, é que meu problema é o nervio óptico. A mirada é clara, pero não vê. Pero tu eres cego? Sim, sou cego. E eu conosco esta voz, porque eu tenho um programa de rádio, um programa de televisão. Esta voz não é de Divaldo Franco? Eu digo, é sim. Tu eres Divaldo Franco? Sim. Tu não eres cego, coisa nenhuma. E eu lhe contestei, sim, sou cego à agressividade humana. Eu sou mudo ao atrevimento humano e sou sordo à estupidez humana.
tu crees que por la mañana iba a perder mi equilíbrio porque tu não dormiste bem? Pero, Divaldo, eu tenho muitos problemas. E eu lhe contestei, eu também. Solamente quem não tem problema é o esquizofrênico. Ele não tem problema, ele é problema para os outros. Pero, Divaldo, para onde vas? Digo, vou a São Paulo. Em que vuelo? Tal. Eu também. Ai, Deus meu. Só falta irse sentado em minhas pernas. Quando entrei no avião, o homem se sentou ao lado meu. Sempre usa o pasillo para não incomodar a nadie. Estava na butaca 6C e ele 6D. Então, se puso a mão em minha perna e disse, Divaldo, nós vamos charlar bastante, não? Eu lhe disse, não, avião não é um lugar para charlar. Porque nós alquilamos esta butaca. E cada quem alquilou uma butaca. Não temos direito de perturbar al outro. É que as pessoas, quando estão a bordo, se fazem dueñas do avião. Perturbam a toda a gente, abrem alto, dão carcajadas. E quando se levantam, agarram a butaca, seguram os cabelos. Porque são dueños do avião. E isto é o motivo de violência. Nós temos que levantar assim e não assim. Porque a butaca não nos pertence a outra. E ele me disse, pero eu queria fazer uma consulta aqui no avião. Sim, porque quando subi, está cerca de los espíritos. E eu lhe disse, amigo, os espíritos me barram, não subem. E como eu estava muito excitado, eu tentei fazer uma técnica de hipnotizá-lo. Quando o avião ia saindo, eu lhe pus a mão na perna e lhe disse, duerme. E o homem se dormiu. Me agarrou um susto, porque eu digo, sou hipnotizador, não sabia. E ele caiu em sonho profundo. Quando o avião chegou em São Paulo e aterrou, ele se assustou, Divaldo, digo, já chegamos. E o que sucedeu comigo? Desencarnaste e reencarnaste. Quer dizer, nunca acepte a violação de seus direitos. E nunca acepte o mal de los malos. O mal que nos brindam é um regalo. E regalo aceitamos quando queremos. Se uma pessoa me diz, como tu estás feio, Divaldo? Graças. Não pode fazer nada para quedar mais bonito. Já sou bonito de nascimento. Agora é desgaste natural. Então, nós temos um transtorno de conduta. Queremos que todos nos amem. E não amamos a todos. Se em este auditório uma pessoa vem e diz, não me gostou de tu charla. Ai, por que não la gostaste? Para mim é indiferente. Ai, Divaldo, não me gostou muito. Graças. Eu vou valorar aqueles que la gostaram. Porque a pessoa estava indisposta. Porque alguma coisa não concordou com seus pontos de vista. Porque tinha uma ideia priorística. Então se arma em contra. A proposta é desarmar-se para estar a favor. Em português e em espanhol, há esta proposta, por exemplo. Desarmemo-nos para amarmos. E assim acaba a violência do mundo. I give him all my questions to answer now? Because that was awesome. How do you reconcile population growth, 7 billion today, 500 million at the time of Jesus, with reincarnation? I do not, but the Spirit's book does. It talks about the law of destruction. So there's no possible way for there to be some overgrowth and where the population would be overpopulated and we'd have to move to Mars. So there is this natural balance within the universe because God is the all-wise, the all-knowing. So, of course, but you can read more about it in the Law of Destruction. It's quite fascinating. Thank you. Que rápido. És uma hija, hein? Está aprendendo a falar com os viejitos. Ouvimos tanto falar sobre o amor, porque ainda existe tanta desunião nas casas espíritas. Porque todos querem ser amados, mas não querem amar. Quando chegamos à casa espírita, queremos encontrar um pedaço do reino dos céus, todo mundo bom, e nós perturbados.
é que a casa espírita é um hospital de almas. E ali estão as almas mais rebeldes. Nós, os espíritas, com raríssimas exceções, Jesus Cristo, Chico Xavier, Dr. Bezerra, somos espíritos que traímos a doutrina cristã. Não é a primeira vez que nós conhecemos Jesus. Prometemos de fidelidade e abandonamos-lo. Então agora ele nos dá uma última chance neste momento. É necessário que não apenas falemos o amor, vivamo-lo. Toleremos o outro, demos ao outro o direito de ser como é. E a nós nos exijamos ser melhores do que estamos. Se eu considerar o companheiro como alguém que está doente, não haverá intriga nem fofoca, não haverá desunião, porque ele chega com os padrões do mundo, os maus hábitos, as licenças morais, uma má educação doméstica. E o centro espírita não é uma forma que o modifica, é uma escola. E a escola educa. Mas se o educando resiste, a escola não pode ser responsabilizada. Os espíritos me dizem, o centro espírita é um colo de mãe que amamenta, que internece e que conduz. Mas o educando deve ser dócil, meigo e sincero. O centro espírita é uma oficina de trabalho. Quem ali vai é para aprender disciplinas morais. O centro espírita é um hospital de almas. Ali vamos porque estamos necessitados da terapêutica do Divino Mestre e da caridade dos espíritos guias. O centro espírita é um santuário onde nos entregamos a Deus. Dizemos em nossa instituição, mantenhamos o silêncio, evitemos as conversas desairosas, os comentários, as queixas. Aproveitemos o breve momento, quando chegamos ao centro espírita, para orar, porque nós temos um dia tão agitado, chegamos correndo, esfogueados, daí a 10 minutos tem a conferência ou tem a sessão mediúnica. Relaxemos, mas nós chegamos como? Que dia horroroso, que calor, não aguento mais, não sei até onde eu vou suportar. Continua naquela excitação. Então nós já tentamos música ambiente, o povo fala alto. Diminuímos as lâmpadas, fala mais alto. Colocamos PPS com frases, fala mais alto. Colocamos alguém lendo o Evangelho, ninguém presta atenção. Então, a última vez que nós estivemos, na semana passada, quando estavam todos reunidos, a partir de hoje, quem falar uma palavra no centro espírita paga R$5. Porque quando fala em dinheiro, a pessoa procede bem. Foi um silêncio tumular. Porque eu vou ficar em pé olhando. Quem falar, eu aponto e alguém vai com a sacolinha. São nossos velhos hábitos. O que é que Jesus disse? Morrer o homem velho para nascer o homem novo. Então é necessário que tornemos o núcleo espírita a continuação do nosso lar. Nós temos a alegria de nos reencontrarmos, mas evitemos a bulha, a gritaria, o anedotário. Olhemos, sorriamos, demos um adeus e na saída. Ao invés de voltar aos temas negativos, comentemos aquilo que foi enunciado. Às vezes eu termino uma palestra, às vezes não, 5 vezes por semana, e a pessoa vem dizer assim, Divaldo, linda! Eu pergunto, o que é que você gostou mais? Ah, gostei de tudo. Eu digo, não, o que foi que mais lhe tocou? Não, mas eu gostei de tudo. E outro, e foi tudo para mim. Eu digo, deixa de ser egoísta, foi também para os outros. Quer dizer, nós pegamos uns chavões, e ao sair dali não ficamos refletindo no que nós ouvimos. Também na mediúnica. O mentor espiritual vem, dá uma mensagem linda. E quando acaba, eu ouço falar assim, viu? Isso foi com fulano. Porque nunca foi conosco. Daí a grandeza de Allan Kardec. Cabe ao médium receber para si todas as mensagens antes que para o próximo. É pena o tempo ser curto. Mas eu vou roubar um minutinho dela que fala inglês e eu não falo. Eu passei uma grande provação no ano de 1962. Para ter uma ideia, eu emagreci 16 quilos em um mês. Aula dor moral. Tive uma dor de cabeça
que eu não podia caminhar, porque me doía. Mas continuei em todos os deveres. E certo dia, eu não aguentei e disse a Joana de Andes: a senhora é tão boa, é minha mentora espiritual. A senhora já escreveu pela minha mão mais de 10.000 mensagens. Eu estou sofrendo tanto. E a senhora não me disse uma palavra. Ela sorriu e perguntou-me como. Eu disse: pois é, eu psicografo para um, para outro, de desencarnado, de amigos, e eu estou sofrendo tanto. E a senhora não me disse uma palavra. Ela sorriu e me respondeu assim: filho ingrato, eu escrevo sempre na segunda pessoa do singular, tu. Faze, cuida, estuda, melhora. Para quem é? Para ti. Só não põe o nome. Tu é que publicas para os outros. Mas eu escrevo para ti. Eu então, como diz o ditado, caí do cavalo. Porque ela sempre assim: filho da alma, tu fazes, tu. Mas eu disse: mas eu queria tanto uma palavra de conforto. Porque eu não me queixei a ninguém. Ninguém me fez uma carta de bondade. Pelo contrário, muitas de acusação. E eu não sei se vou aguentar. Eu vou morrer de melancolia. Ela disse: vou te contar uma história. Havia uma fonte numa floresta, cuja água estava muito embaixo. E a fonte dizia: que lindo dia, como sou pobre. Eu gostaria tanto de crescer até a borda, para que todo mundo que passasse tirasse um pouco d'água e bebesse, para que os pássaros, os animais, sorvessem da minha linfa. Deus se compadeceu da fonte e choveu. Então ela cresceu e chegou à borda. Os pássaros vinham bebericar, os animais, as pessoas. E aí a fonte ficou jubilosa e disse: ah, meu Deus, eu queria tanto ser um regato, molhar as árvores, não deixar que nada pereça, diminuir a poeira. E Deus teve compaixão, choveu. Aí a fonte transbordou e fez um córrego. Foi lambendo aqui as raízes das árvores, foi melhorando. Aí a fonte se entusiasmou. Ai, meu Deus, eu gostaria tanto de ter afluentes para ser um rio. A divindade se compadeceu. E os córregos foram na direção do rio, aumentou o volume da água. Então as pedras foram arrancadas do caminho, os pedaços de árvores carregados. Mas, de repente, a fonte descobriu que o destino de todo córrego é o mar. E entrou no desfiladeiro, mas tinha ali um impedimento, uma montanha imensa. Aí a fonte disse: e agora? Deus ficou calado. Tu não eras nada. Ela é muito gentil comigo. E tu continuas nada. Mas tu pediste para crescer e Deus te inspirou. Pediste para correr terras e Deus te conduziu. Solicitaste entrar nos despenhadeiros da vida e Deus te amparou. Agora tu estás defronte do mar e tem um impedimento. Deus deve romper o impedimento ou tu? Eu disse: eu. Então, filho, cresce em sabedoria, em bondade, sobe, não reclames o impedimento, transpõe o abismo e entrarás no mar da divina misericórdia, onde misturarás as tuas águas com as águas do infinito amor. Então, para que haja paz, é necessário que cada um de nós aprenda. Passaram-se 12 anos, 2 meses e 20 dias. Então eu fui procurar o ofensor. Cheguei e dei-lhe um abraço e disse-lhe: o maior presente que eu posso oferecer-me é pedir um abraço de você. E nunca, jamais abordamos o assunto. Então eu amadureci. Ainda vou pedir licença à minha filha, porque naquele momento a minha dor foi de tal forma que eu perdi a alegria de viver, tudo. Porque todos nós temos um ponto vulnerável, o chamado calcanhar de Aquiles, o ímen moral. A pessoa pode me esbofetear na face, mas não pode dizer certa coisa. E então eu estava muito triste, e eu tenho uma namorada. Eu aprendi com Mark Twain, uma namorada inesquecível. Eu me apaixonei por uma estrela. E eu sempre acompanhava o périplo dessa estrela. Demora 40 minutos. E da janela da casa em que eu fico na Mansão do Caminho,
Eu sempre olho para ela entre 2 da manhã, 2h30, quando eu acabo de psicografar. E então eu estava olhando-a e chorando. Tenho muita dificuldade de chorar, porque já chorei tudo que podia. Eu estava chorando e me sentindo tão sofrido, porque eu não ouvi uma palavra. Não é que o povo não dissesse, é que as circunstâncias não permitiram uma prova, e eu tinha que passar pela prova da solidão. Porque prova é a via crucis e a estrada da Úmbria. Lembremos sempre, tanto Jesus como Francisco caminharam sozinhos. Então o Espírito diz, ame-se, porque é a única pessoa com quem você vai contar na hora do sofrimento. Ame-se. Quando eu estava assim, eu senti uma mão no ombro, 2 da manhã, e estranhei. Aquela mão me apertou e eu me virei. Quando eu me virei, era um espírito. E então ele chorava e me disse, por que está chorando? Eu disse, porque estou sofrendo muito. Divaldo, eu venho te pedir uma coisa, não chores. Eu disse, mas eu tenho o direito de chorar também. Ele disse, não tens. Tu te elegeste consolar os outros. E quem consola os outros não tem direito de chorar de si mesmo. Eu disse, mas por que você diz assim? Porque eu sou suicida do trem. Eu havia lido no jornal, fazia 10 anos ou mais, um caso de um suicídio. O indivíduo jogou-se no trem embaixo dos trilhos e se despedaçou. Quando eu li, eu fiquei tão impressionado que eu anotei o nome no caderninho que eu tenho de capa preta para os casos de emergência. E todo dia eu pegava, e ainda pego, e leio os casos de emergência, depois os casos de urgência, depois o catálogo telefônico. E eu orava por ele e dizia, meu Deus, tenha piedade de fulano. Ele não se matou por querer. Foi um momento de loucura, foi um momento... Meu Deus, eu era o advogado dele. Todo dia. 10 anos depois, ele diz assim, lembras-te do suicida do trem? Eu digo, lembro. De falta. Tu não fazes ideia do que é o suicídio. Eu estava no trilho quando eu vi aquele monstro com o olho único, o farol, passar por cima e me triturar. Então era um triturar que nunca passava. O inferno existe. Era eterno, era eterno. Eu gritava, urrava, e o trem. Um dia eu ouvi uma voz assim, meu Deus, tem piedade dele. Nesse momento diminuiu. E à medida que os dias foram passando, foi diminuindo aquilo. Até que eu fui arrancado do trilho e caí na grama despedaçado. E aí eu comecei a ouvir a voz, meu Deus, ele não fez por mal, tenha compaixão de mim. Aí eu me comovi e me dei conta que havia tentado suicídio, mas não havia morrido. Então 2 mãos de uma religiosa me puxaram, me puseram de pé e me carregaram. Então ela falou suavemente, meu filho, as preces daqueles que te amam amenizam a tua dor. E eu fui levado para o hospital. Agora eu estou aqui. Venho agradecer a sua prece de todos aqueles por quem você ora aos suicidas. Então eu venho lhe pedir, não chore, para que nós possamos ter alguém que ore por nós. Então, diante das nossas dores, nunca esqueçamos que tem alguém com uma dor maior. A vida tem 2 janelas. De um lado os que choram, do outro lado os que riem. Toda vez que estivermos na janela da tristeza, lembremos que atrás tem alguém esperando por nós. E vamos para lá. E quando estivermos nessa janela de socorro, lembremos que tem alguém aqui na janela da alegria. E venhamos também. Assim, o amor salvará o mundo. Vou dizer mais uma frase. Dostoiévski, no livro O Idiota, colocou na boca da personagem, o príncipe Mushiki, esta frase: a beleza salvará o mundo. E Solzhenitsyn, que escreveu Arquipélago Gulag, disse, essa frase é uma profecia. Se colocarmos beleza nos olhos, o mundo será sempre encantador. A beleza não está na paisagem, está nos olhos de quem contempla. Olhemos o nascer do sol num dia de angústia, e ele é feio. Olhemos a chuva num dia de alegria, e ela é linda. Levemos isto para casa.
e guardemos que nós espíritas temos a grave responsabilidade pela união. Somos tão poucos, uns gatinhos pingados. Mas lembremos que Jesus chamou 12. Um negou, o outro fracassou. O que fracassou foi substituído, o que negou se arrependeu. E mudou a estrutura do Ocidente. Nós aqui estamos para mudarmos a estrutura da nossa própria vida. E o mundo será melhor. Perdoe. Claro. We're going to go ahead and go into the question and answers portion of our program. At this time, we would like to ask you to formulate your questions, to write them down. We will have volunteers come up and down the aisles to be able to collect your questions for Mr. Franco and Mr. Assisi. Okay. Qual a visão do Espiritismo sobre a cremação? É uma visão positiva e higiênica. No Ocidente, não estamos muito acostumados com a cremação. Nos últimos anos, ela se vem tornando natural, principalmente aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, nas grandes cidades que já existem fornos crematórios. No entanto, os bons espíritos recomendam que a cremação não seja imediata, que deixe transcorrer um período de umas 72 horas, para que o cadáver elimine todo o fluido vital, tendo em vista que os sensualistas, os utilitaristas, os gozadores, ficam muito pegados ao cadáver. E se eles não se prepararam mentalmente para a cremação, eles podem sentir, graças ao perispírito, que de alguma forma ainda está imantado ao cadáver, a sensação das labaredas, o problema grave. Mas isso também ocorre no sepultamento. Se a pessoa não tem preparação espiritual, acompanha a decomposição cadavérica e permanece no túmulo, às vezes, por anos, tentando ressuscitar o cadáver que já não existe mais, somente os despojos que não foram destruídos. Raramente eu visito cemitério, mas quando veio levar o corpo de alguém conhecido, eu sempre faço uma volta e encontro espíritos ainda enterrados, gritando por socorro, suplicando ajuda, porque o estado não é de cremar, de conservar ou de sepultar o corpo. É o estado interior de cada um perante a vida. É isso que nos vincula. Eu, por exemplo, pretendo ser cremado. Já fiz a declaração para ser cremado. E estou preparando mentalmente. Recordo-me de São Francisco, quando ele foi queimar os olhos por causa da enfermidade que o assaltou no deserto, o tracoma, quando vinha o ferro em brasa e Frei Leão desmaiou, ele gritou: "Oh, irmão Fogo, seja gentil comigo, que sempre o tratei muito bem." Bem igual a nós, não é? Então aí queimou um olho, depois queimou o outro. Eu já disse ao irmão Fogo, seja gentil, queime devagarzinho, desde que, se eu der algum gemido, apague. Aí desceu o preço. Mas então é uma questão optativa. O ideal é também uma forma higiênica, mas Chico Xavier recusou-se. Ele preferiu a decomposição normal, a devolução à terra, de tudo aquilo que a terra lhe havia dado. Portanto, os espiritistas não têm nada a objetar a respeito da cremação do cadáver. Does repetition of experiences make us change from fixed to growth mindset? If so, what factors or events influence such a change, especially from one incarnation to another? It's a great question, I think. I think that repetition, as we have seen, clearly helps us have the experience. But hopefully what we were trying to get across was will is really the determining factor. What really makes us change is not just mechanically going through the process, but really stopping to reflect about what is the process that we're going to. And sometimes it can be really overwhelming to do so, but really what takes, and I hope that multiplication of the fishes and the loaves, there's an example of that. What really takes us is for us to take the step of saying, I will change.
I am open to change. I can change. And everything else will be given to us. And that's all it takes, is for us to have that goodwill among men on earth, to take that necessary first step to saying, tomorrow can be a better day. I don't know how, but it will. Once we take the first step, then things will fall into place. God will help us. Opportunities will come up. So yes, repetition is certainly a great learning tool. We learn by repeating things and doing them over and over again in school, in lives, at work, in many different incarnations. But ultimately, what we are being asked, I think, through the ages is for us to say, let's do it. Right now, at this moment, be open to it. So all it takes to start is to say, I'm starting it. All it takes is will, goodwill. Os senhores não vão acreditar na pergunta que veio, mas eu vou ler. O que é necessário para entender as mulheres nesta encarnação? Se não for possível, quantas reencarnações a gente precisa? Cuidado, hein, porque pode reencarnar mulher. Cientificamente, a partir dos anos 90, foi detectado pela neurociência, pelos neurocientistas, que nós, os homens, possuímos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Isso é um dado científico. E eu tenho um amigo psiquiatra que é muito cínico, para variar. E ele vai às minhas palestras para apontar os defeitos depois, o que eu agradeço muito. E então eu fiz uma abordagem dessa natureza, e quando eu terminei, disse assim, Divaldo, você sabe porque nós temos esses bilhões de neurônios a mais? Digo, não. Os cientistas dizem que é uma reserva técnica para o futuro. Ele disse, não. É para entender as mulheres e não conseguimos. Mas eu perguntei por quê? E ele disse, porque as mulheres são muito mais inteligentes do que nós. São muito mais sábias. E como ontem foi o Dia da Mulher, é claro que eu tinha que dar também o meu abraçozinho de solidariedade. Exatamente por isso, porque quem é capaz de entender a lógica sublime de uma mãe? Porque nós vemos a mulher nesse sentido mais da libido, mas a nossa mãe é mulher. Ela é capaz de investir tudo que vai contra a razão para salvar o filho. Então, nós talvez não a entendamos nunca, mas como a lei de reencarnação nos proporciona ir em uma polaridade e voltar na outra, eu espero que o amigo que fez a pergunta volte uma mulher bem complicada. May God have mercy on us all. How can we help our teenagers who have a fixed mindset by believing they do not have any talent and do not understand why they forgot their plans for this reincarnation? I sometimes feel like a teenager myself. It's not because they're teenagers that they forgot the plans of their reincarnation. It's because we really are not meant to remember, as we know. There's a very great reason for that. We really want to start anew. We really want a clean slate so that we don't hold ourselves down by all the mistakes and things that we have done in the past, which quite frankly, let's face it, they are probably a lot more than great things, right? The law of progress tells us that we are always growing and will eventually be great and perfect, which means that if we look to our past, chances are we're going to find things that we are not really proud of because we're getting better than we were before, right? But this is a question I think that pertains not only to teenagers, but for us in general. It's really us trying to understand what is our role in all of this? What is it that we want to achieve? And sometimes during our teenage years, it's such a difficult moment. And some of us never grow out of our teenage years, right? I had a friend that used to say that, growing old is mandatory, but growing up is optional. And that is very true. So it's important for us to
amidst all those choices and all the influences of the world that we find ourselves in, to be honest with ourselves and say, what is most important to me? What speaks to me? And then concentrate our time on that. Hopefully that will help us understand that the spirit is more important. It's never too early to have these conversations with our children, with our friends, and really think about it. We are immortal spirits, and as such, all of this is temporary. All this will go away. All of this will pass. And when we focus on the spiritual, the material falls into place. Right? C.S. Lewis said, we are not physical beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a physical experience. We have to flip the way we look at things to understand that this will pass. And we need to talk to our children, to our kids, saying, hey, you are an immortal spirit. And as such, there is something more than going through very difficult middle school and high school years. We've all been there. We know how hard it is sometimes, especially in large schools and the popularity thing and so forth. So just talk about it. It's about talking about it. It's about getting different perspectives and reminding each other that we are immortal beings. And once we place that first, hopefully that will help us change our mindset. And the point that we wanted to get across to is the mindset really changes and evolves when we do this, when we think about the spiritual first. Because then we remember that we are always in constant flux. We're always changing. Reincarnation lets us do that, which means we are always growing. So we should have a growth mindset, because that's where we are, growing spirits. And when we remember that, even if we have to write down on our fridge so we can see it every day, life should become a little bit easier, right? Jesus promised the comforter, not the resolver of all problems. It wasn't that we're not going to have problems, but we would understand them and therefore have an easier time, or not as hard time as we otherwise would. So hopefully we just have to kind of keep that in front of our minds, and everything else will come to us. Antes de morrer, eu ainda falo esse idioma. O senhor poderia falar um pouco sobre a importância da evangelização infantil e juvenil para o futuro da humanidade? A criança de hoje é o futuro que caminha com passos vacilantes. E este futuro será o que da criança fizermos. É necessário que nós, os espíritas em geral e em particular, como todo cidadão, investamos na infância. Allan Kardec, na questão 685, letra A, do Livro dos Espíritos, diz que a vitória sobre a crueldade e o materialismo se dará através da educação. Não a educação que se adquire pelos livros, mas aquela educação moral. Portanto, a evangelização espírita infanto-juvenil é relevante. Uma casa espírita, como abordamos pela manhã, é uma escola. E a escola tem que ser renovada sempre com outras mentes, que são o futuro. Em nossa experiência, que estamos numa instituição há 68 anos, hoje os trabalhadores que a administram vieram da evangelização infanto-juvenil. Todos os nossos chefes de departamento, com uma ou duas exceções, foram crianças da evangelização. Participaram da juventude. Integraram-se a partir dos 21 anos no trabalho de adultos, de visitas aos sofredores, de atividades administrativas e festivas. E hoje estão à frente da casa, à medida que a primeira geração foi envelhecendo. Felizmente, tivemos o bom senso de lembrar que a obra não é nossa e não podia ficar marcada pela nossa personalidade. A obra do Cristo, que nós administramos por um pouco, e há 3 para 5 anos, Nilson, hoje desencarnado, e eu, cedemos as funções de administração aos companheiros que já nos ajudavam. Demos-lhes o título, o trabalho, para a ação que já vinham desenvolvendo. Então a instituição passou pela mudança sem nenhum choque. Nilson, que afundou conosco, desencarnou em novembro, sentimos a falta física do amigo, mas o seu lugar foi automática, naturalmente preenchido, sem choque. Ainda mais que os companheiros vieram administrá-la conosco em vida, apontando os labores, as pessoas colaboradores, e naturalmente imprimiram a sua forma de administrar.
Não podemos administrar conforme fez fulano há 90 anos, porque estamos ultrapassados. Aquilo que não evoluir, morre. Tudo aquilo que se não adaptar aos métodos modernos da ciência e da tecnologia, fica para trás. Então nós temos o imenso júbilo de dizer que a nossa casa vai sobreviver, porque já temos outras gerações que estão encaminhando naturalmente. Esta geração vai pegando o trem e a outra vai saltando do trem para poder continuar a levar o trabalho. É de relevante importância. Se não houver crianças, haja pelo menos uma, pois faça a evangelização. Muita gente torpedeia, não porque seja contra a evangelização, porque tem preguiça de no domingo levar o filho. E outros, vai ser um pouquinho pesado, por causa dos maus exemplos dos pais. Muitos jovens deixam às vezes de frequentar. E eu mando chamá-los. Quando me informo, eu mando chamar. Mas meu filho, você nasceu praticamente aqui, o que é que está acontecendo? Tio, é que papai é uma farsa. Ele é espírita aqui, precisa ver em casa o auê que é. Então eu não posso me convencer disso. Então não acredito que o espiritismo resolva nada. Porque ele não se resolveu, como é que aqui eu resolvo o meu problema? Então eu entro com uma psicologia juvenil, digo, meu filho, seu pai é uma pessoa que tem mais dificuldade, ele não teve a infância que você teve. Você está recebendo a luz no começo. Então volte, não veja o exemplo de seu pai. Seja você exemplo para seu pai e para sua mãe. Porque esta é a lei. Queremos sempre que os outros sejam bons. Por que não iniciarmos a lei sendo nós bons para os outros? Então a evangelização é fundamental, porque ela vai responder pelo futuro da humanidade. Platão já dizia que a criança não é apenas o futuro, é o presente que se concretiza no futuro. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, tem uma página belíssima sobre a criança, que é o futuro. E, enfim, todos somos unânimes em considerar que esse trabalho da evangelização infanto-juvenil é fundamental, porque é mostrar que o centro espírita não é um lugar só para curar a doença, para arranjar fórmulas mágicas para queda de cabelo, para tirar o mal-olhado, para tirar o azar, para curar a alma, para que o corpo não mais adoeça. Então, essa tradição de ir ao centro espírita porque está com dor de cabeça para poder ficar bom, já está ultrapassada. Quando Kardec apresentou os 5 períodos da humanidade, ele falou que o primeiro período foi curiosidade. Logo depois, com a publicação do Livro dos Espíritos, foi o fenômeno filosófico. Logo mais tarde veio o religioso, com a publicação do Evangelho. Depois ele disse que haveria um período intermediário. É esse que nós estamos vivendo, para que se estabelecesse o problema da renovação social, que seria o 5º período. O espiritismo tem que renovar a sociedade. Ou então é uma seita que vai murchar e desaparecer. Não é o Consolador que ficará para sempre conosco. Portanto, é de grande relevância. Levem os seus filhos à evangelização. Evangelizem-nos em casa, pelo exemplo, no estudo do Evangelho no lar, uma vez por semana, e também ao domingo, ao sábado, o dia que seja conveniente, ou à noite. Mas vamos atender a esse programa da evangelização infanto-juvenil dentro das diretrizes espíritas. Acabou? Ave Maria. Com todos os problemas que acontecem no Brasil, como acreditar que é a pátria do Evangelho? Com o máximo respeito por todas as pátrias. O Brasil é realmente a pátria do Evangelho. Nós vivemos um período de transição. Não há países privilegiados. O Brasil não será uma nova Canaã. Não teremos a presunção de achar que somos os herdeiros do reino de Deus. Mas há fatores históricos muito significativos. Vou tentar abreviar, porque eu sou muito falador. Sou como o Raul. Falo muito. Quando a noite de São Bartolomeu, 1571, ceifou milhares de vidas na França por causa da intolerância de Catarina de Médicis, da duquesa de Nemours e do rei Carlos IX, a psicosfera do país ficou muito pesada, com aqueles espíritos de ódio desejando vingança. 200 anos quase depois, vem a Revolução Francesa.
que é o resgate da noite de São Bartolomeu. Aqueles sicários da noite de São Bartolomeu serão agora as vítimas da arma de José Guillotin, daquele período triste do terror. Mas a revolução que acertou dos direitos humanos, nos ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, fracassou exatamente no período de Robespierre, Marat, Danton, que estabeleceram as mortes indiscriminadas. Foi um período terrível, a história chama o período do terror. Então, o karma da França, histórico, ao invés de ser atenuado, piorou. E eles ficaram na psicosfera, mas já estava pré-determinado que o missionário da codificação, o apóstolo da codificação, Allan Kardec, a reencarnação do monge tchecoslovaco Jan Hus, que foi levado à fogueira em Constança em julho de 1415, pelo ideal de pregar o evangelho no idioma nacional. Então, é claro... Vai dizer alguma coisa? Pode dizer. Não. Então, como já estava no programa, a psicosfera estava muito carregada. E os ódios levariam a reencarnações e novas guerras, como realmente aconteceram, porém guerras mais calamitosas. Então, São Luís de França começou a pensar o que fazer desses espíritos que lá estavam. O Brasil jovem, à época com 300 e poucos anos, 400 anos, um país sem karma coletivo. Os nossos grandes karmas são a escravidão negra, que é a herança de Portugal, e que uma brasileira libertou. O que existem hoje são pequenos bolsões de pessoas intolerantes, mas os direitos são realmente iguais e até melhores. Agora, com certas aberturas, favorecendo-se o afrodescendente para que ele tenha direito às universidades, mesmo que as notas não correspondam, o que a mim me parece um pouco de desequilíbrio, porque a luta não vai ser de raça, vai ser de inteligência. E isso deixa transparecer que a raça negra seria inferior. Precisa de uma mãozinha de caridade. Isso é pieguismo brasileiro. Mas a Guerra do Paraguai e a escravidão negra. A escravidão negra estamos liberados do karma. E a Guerra do Paraguai, que foi inclemente. Nós fomos de uma covardia na tríplice aliança para lutar contra o pobre Paraguai, que até hoje o Paraguai se ressente de homens. Desde o massacre das crianças, a retirada da laguna é um espetáculo triste, olhado do Paraguai para cá. Olhado daqui para lá, o Duque de Caxias, o Conde de foram fantásticos, porque assassinaram impiedosamente. Mas então nós resgatamos a nossa dívida com Itaipu, porque a grande barragem é muito mais útil ao Paraguai do que a nossa. Eles nos vendem energia a um alto preço, a usina construída pelo Brasil. É o resgate. Então, é um país sem karma, porque as lutas foram locais, as guerras tais, as guerrilhas, os alfaiates, aqui na Bahia e em outros lugares, pequenos focos de guerra. Então, Ismael candidatou-se, Ismael, guia do Brasil, candidatou-se a receber esses espíritos da França, num país onde eles não teriam inimigos, porque não teriam os inimigos tradicionais. Portanto, eles se reencarnariam no Brasil quase 2 milhões de franceses, com a condição, Kardec se reencarnaria na França, porque seria a capital mundial da beleza, o século XIX, o século das luzes, para enfrentar os combates do materialismo e sobreviver. Mas depois, essa herança seria trasladada para a terra do Cruzeiro, que seria uma terra sem grandes karmas, e negociaram no além, e São Luís aceitou. Então começaram a reencarnar no começo do século XIX aqueles franceses revolucionários das terras brasileiras. E merece considerar que houve uma época no Brasil que a literatura era toda francesa. O que hoje ocorre com o inglês, no século XIX, era o francês. Era a língua da diplomacia, a língua da cultura, das melhores obras do mundo, como um dia foi o latim, um pouco no passado foi o grego, por razões históricas. Tudo isso tem razões para poder explicar a evolução do cristianismo. Pois bem, esse país estava cheio de franceses. Quando se publicam as obras de Kardec em Paris, e elas são transferidas para o Brasil pela imprensa, aqueles franceses fascinaram-se, porque a técnica de Kardec, a técnica dialética, essa técnica
da lógica, da razão, aqueles franceses estavam acostumados com essa literatura de Chateaubriand, de Voltaire, dos grandes escritores, tiveram a maior facilidade em entender o jogo dialético da proposta da doutrina espírita. Daí o movimento espírita cresceu muito mais lá no Brasil do que lá na França, que ainda existem pequenos bolsões e a doutrina não é tão conhecida, nem consta de alguns dicionários, nem enciclopédias. Então nós temos esta herança, porque quando nós agora devolvermos esses franceses ao território das Gálias, eles irão incendiar a Europa com essa mensagem reveladora. Daí o Brasil está passando uma fase como todos os países, mas onde estão os ódios raciais, os ódios da discriminação? São sempre pessoas. É um país rico de bênçãos. Todo o nosso Nordeste basta ter um calção e ter a praia, como escreveu muito bem Jorge Amado em Capitães de Areia. No maior frio se enterra na areia e dorme. Pega o peixe ali, come. Eu sempre me lembro de um americano que foi a uma praia da Bahia e se encantou com um pescador. Todo dia o pescador pegava um peixe, assava, comia, tomava uma cachaçinha, porque não tinha vodka, e dormia. E então um dia o americano não aguentou e disse: "Homem, você só pesca um peixe?" Ele disse: "É só um peixe, porque eu só preciso de comer um peixe." "Mas você devia pescar 2. Ele disse: "Para quê?" Vendia um e comia o outro. Ele perguntou: "Para quê?" "Para comprar um outro anzol." "Mas para quê?" "Para pescar agora 4 peixes." "Você comeria um e venderia 3. "Para quê?" "Para comprar uma rede." Então você pescava 50 peixes, comia um e vendia os outros. "Para quê?" "Para comprar um barco e pescar." "Para quê?" "Para montar um frigorífico." "Mas para quê?" "Para ficar rico, homem, descansar." Ai, tanto trabalho, eu já estou descansando. Então, é ainda a pátria do Evangelho. E sem nenhuma presunção, nesses últimos 80 anos, o Brasil exportou o Evangelho para o mundo. Trabalhadores da Seara foram a frentes de combates, foram colocar a lembrança de Jesus. E o Brasil tem mandado sem demérito para nenhum outro país, cada um tem a sua missão. Mas o Brasil tem essa, de fazer reflorescer o Evangelho, porque aqueles 500 da Galileia, a quem Jesus disse: "Ide pregai o meu Evangelho a todas as gentes", reencarnaram-se na história e um bom número deles está no Brasil. Peço um minutinho, é só uma vez por ano. Eu quero contar uma coisa. Quero contar uma coisa, homenagem. Dizem que certo dia Deus estava cansado da gente e resolveu tirar umas férias. Então ele resolveu reunir todo o sólido do Altíssimo, anjos, arcanjos, querubins, e disse: "Tenho que tirar férias pelo menos de 1 mês. Não aguento o povo da terra, não aguento mais. Eu vou ter um estresse." Então os anjos ficaram muito preocupados e disseram: "Senhor." Então aqueles anjos australianos, noruegueses, suecos, aqueles superanjos: "Senhor, nós temos um lugar para onde o Senhor deve ir." Ele disse: "Para onde?" "A Lua. O Senhor vai para a Lua e ali não será incomodado", porque ele queria um lugar que ninguém o descobrisse. Deus achou a ideia boa. Meditou e disse: "Não, a Lua não dá. Porque eu vejo no futuro que leste e oeste vão entrar em guerra. E é capaz de quererem armar mísseis na Lua, como o presidente Reagan desejou. E lá eles irão me incomodar. A Lua não serve." Então, anjos europeus, americanos do norte, temos uma ideia. O senhor vai para as Bermudas, o Triângulo das Bermudas, porque lá ninguém vai, ninguém o incomoda. Deus disse: "Ah, mas é uma boa." "Não, não serve. Porque vai aparecer um tal Jacques Cousteau, e esse intolerante vai de submarino me perturbar." E aí ficou aquele impacto. Mas havia no céu um anjinho de Niterói, afrodescendente, que varria o céu. E estava varrendo. E a discussão está lá acesa e o anjinho está rindo. Quando não tinha solução, o anjinho parou na
vassoura e disse: Senhor, todo mundo olhou. Imagina aquele anjo de terceiro mundo. E ele disse: eu tenho uma ideia. Então todo mundo olhou: que ideia pode ter um anjo de terceiro mundo? Tenho uma ideia. Eu sei de um lugar. Se o senhor for para esse lugar, ninguém o perturbará. Somente o encontrará quem tiver a audácia de ir a este abismo, mas para chegar lá tem que estar sublime. Deus olhou e disse assim: meu filho, eu nem me lembrava de você, mas diga lá, aonde é esse lugar? Ele disse: ah, Senhor, é um lugar de delícias. Ele é muito explicado, né? É um lugar de delícias. O senhor não faz ideia deste lugar fantástico. Se o senhor for numa fissão nuclear, então o senhor vai ver a grandeza e etc. Deus disse: muito bem. E aonde é esse lugar? Ó, Senhor, eu sou doutor em educação. E o senhor precisa de ver que lugar extraordinário. Aí Deus foi ficando irritadinho, disse assim: diga, onde é esse lugar? E o anjinho com a vassoura: ai, Senhor. Aí Deus disse: meu filho, diga onde é esse lugar. Ele disse: é fácil, Senhor. E o Senhor disse: diga logo, que horror. Ele disse: calma. Esta gente civilizada é tão grosseira. Eu sou gari do céu. Tenho paciência. Aonde é, meu filho? O anjinho sorriu e disse: sabe onde é, Senhor? Aonde é, meu filho? No coração da criatura humana. Se o Senhor se esconder no coração da criatura humana, nunca será perturbado. E somente será alcançado por aqueles que viajem em silêncio para este santuário sublime que é o coração da criatura humana. E a partir daquele dia, Deus foi habitar o coração do anjinho silencioso, onde colocou as suas fronteiras, dizendo que o Brasil continuava sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Meus queridos irmãos, companheiros, primeiramente obrigada, Daniel, Divaldo, pela tarde de hoje. Nós chegamos ao fim do nosso encontro. Me perdoem a voz um pouco trêmula, mas o coração está batendo forte na emoção que toma conta da gente pela experiência desses 2 dias. O nosso agradecimento, como falamos de início, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. O nosso agradecimento mais sincero e mais sentido a estes amigos que, com tanta boa vontade, vieram estar com a gente, trazendo o seu conhecimento, mas muito, muito além disso, cada um deles deixou aqui nesse pódio o seu coração. Kristen, Daniel, Divaldo, Vanessa, o nosso mais sincero agradecimento. Não poderíamos deixar de agradecer a todos os voluntários que participaram silenciosamente, fazendo com que esse encontro, essa festa de corações, esse banquete de luz fosse possível. Eu gosto de pensar que a unificação não é somente a capacidade de juntos participarmos de um evento dessa magnitude. Num momento como esse, em que eu me sinto tão pequenina, o meu coração também se enche de esperança, na certeza
de que acima de nós existe uma força muito maior no controle de todas as coisas. E me dá a esperança, verdadeiramente, e uma crença muito profunda de que nós seremos capazes, não só de juntos participarmos de uma festa bonita como essa de corações, mas encontrarmos onde quer que nós estejamos, nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho e, se Deus quiser, nos nossos centros espíritas e no movimento espírita americano e do mundo. O espaço para nos sentirmos assim, todos pequeninos e iguais, e encontrarmos na mensagem de Jesus uma nova forma de juntos trabalharmos. Não mais competindo, mas verdadeiramente procurando, em louvor ao Mestre, a quem amamos. E precisamos agora, meus queridos amigos, procurar servir verdadeiramente. Deixar de lado toda e qualquer diferença para vermos de que forma nós podemos trabalhar juntos. Para que esse banquete de luz que nós tivemos a felicidade de usufruir possa se expandir além das paredes desse centro de convenções, levando ao mundo, levando às pessoas a mensagem de esperança que modifica as nossas vidas, que estabelece um novo paradigma para cada um de nós individualmente, se Deus quiser, para a sociedade em que vivemos. A vivência desse final de semana não é uma utopia. Ela é possível. Mas para que ela seja possível, é preciso que façamos, como diz o Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, que destruamos pouquinho a pouquinho os altares onde senta o nosso ego, para podermos olharmos verdadeiramente uns para os outros, como irmãos, abrindo espaço nas nossas vidas para o diálogo, para escutar o outro, para abraçar o outro e para juntos construirmos uma realidade melhor. Meus amigos, muito obrigada por tudo. A todos vocês que aqui estão e que participaram conosco, obrigada pela sua paciência, obrigada pela sua compreensão, obrigada pela sua presença, acima de tudo, obrigada pelo seu afeto. A energia de cada um de vocês é responsável por esse banquete de luz que nesse momento nós todos dividimos. Em nome da Federação Espírita da Flórida, e se assim posso dizer, em nome do Conselho Espírita Americano, da qual nós fazemos parte, nós desejamos a todos vocês muita paz,